Próxima parada, estação entrevista. 12h18, vamos a Florianópolis então, agora sim tudo certo, ok, com a vice-governadora Daniela Reinert, que está conosco. Primeiro então em relação vou repetir a pergunta, né? Em relação ao trabalho que está sendo realizado contra a pandemia no estado pelo atual governo. Eu gostaria de saber a sua opinião, primeiramente, sobre este assunto. Vice-governadora, boa tarde. Olá, boa tarde, Adilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Menina. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente está numa situação complicada, né? E que é difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado, né? Não existe certo e errado nesse momento. O que existe são tentativas de se fazer, de se tomar medidas que causem o menor prejuízo possível e com a maior preservação da saúde que a gente possa ter, né? Existe uma diferença que eu acredito que deveria ter sido considerada, de que a gente não está falando da questão da contaminação. A contaminação vai acontecer em algum momento, né? Isso todo mundo sabe, que a gente vai ter que conviver com o vírus, ele vai seguir aí, e a gente não pode se afastar das atividades habituais por meio ano, um ano, sei lá, fechar tudo, e porque o vírus vai seguir, né? Vai seguir existindo, e a gente tem que conviver de uma forma com a maior prevenção possível, né? Eu acho que a gente tem que focar na prevenção e não na privação. E o que se questionou qual foi a grande celeuma disso tudo, a grande dúvida disso tudo, que é a falta de estrutura hospitalar para atender um número grande de contaminados ao mesmo tempo, né? Então, eu questiono muito essa questão do direito de ir e vir das pessoas, do direito ao trabalho, né, de prover o próprio sustento. São direitos inerentes a todo ser humano que o Estado não tem um poder nesse sentido, né? Uhum. E também eu acredito que tudo deveria funcionar. Eu acho que a gente deveria ter feito um isolamento seletivo em torno das cidades onde tinha contaminação, permitindo que as outras seguissem a vida dentro da maior normalidade possível, para não causar outros transtornos, né? E nesses casos, o que a minha certeza, né, diante de todas as dúvidas que a gente tem, a única certeza que eu tenho é que a gente não pode ser generalista, a gente não pode simplesmente fechar e dar seguimento a manter tudo fechado, né? Eu tenho certeza que a gente deveria ter feito um teste, né? Observar a reação e a partir daí decidir se tem uma conduta preservacionista ou mais livre, né? Essa observação, esse teste precisa ser em tempo real, o tempo inteiro, não pode demorar 30 dias para fazer uma avaliação de capacidade hospitalar, de número de infecções, né, de casos detectados, né? Então essa que é o meu questionamento, né? Sim. E especialmente assim na questão do hospital de campanha, que foi uma coisa que eu me opus diretamente, assim, existem protocolos a serem seguidos, existe primeiro a gente deveria ter feito eu acredito que deveria ter sido feito a reorganização da estrutura hospitalar, né, a readequação da estrutura existente, colocado equipamentos na estrutura existente. Tem diversas alas de hospitais por todo o estado que estão ainda sem ocupação, né, que poderiam ter sido ocupadas. Então, coloca-se equipamentos dentro da estrutura hospitalar já existente, disponível, né? Governadora, vice-governadora, por gentileza, permite-me também fazer parte do seu raciocínio, porque a senhora toca num ponto interessante aqui nessa região, que foi justamente essa sua opinião em relação ao hospital de campanha, que no fim não aconteceu, e muito menos estruturas oferecidas por
por próprio Balneário Camboriú, que também não foi dada atenção. Essa opinião que a senhora tem e essas opiniões que a senhora relata, que é muito bem vista por nossa região também, essas opiniões, elas são ouvidas, ou este relacionamento que está um pouco abalado entre a senhora e o governador, isso acaba não acontecendo? Infelizmente, essa opinião e outras opiniões diferentes daquele cronograma estabelecido, né, pelo governador, não foram ouvidos, e um dos questionamentos que eu fiz também é que a gente deveria ouvir um especialista em saúde pública, em infectologia, em epidemiologia, enfim, e não só os especialistas em saúde, mas todos os segmentos da sociedade que seriam afetados por aquela decisão, né? E não foram ouvidos, assim, e essa é uma dificuldade muito grande que se tem de ouvir o contraditório, de ouvir opiniões diversas, e eu tenho o meu hábito, a forma que eu acredito ser adequada é ouvir todos os segmentos envolvidos. Não se pode, evidentemente que respeitando e sabendo que a decisão final é do governador, né? Mas é necessário, é imperioso que se ouça todas as partes e que se ouça os especialistas, né? E também a gente não pode copiar um modelo baseado em outra realidade, em outro hemisfério, né? Onde o clima está totalmente diferente daqui. A gente está no verão ainda, né? Estava agora as temperaturas estão um pouquinho mais amenas, mas a gente ainda estava num calor, né? Numa onda de calor. E eu acho que faltou um planejamento, faltou um plano de retomada, faltou avaliar a realidade das nossas cidades catarinenses e a capacidade de cada cidade, de cada hospital e também o número de pessoas infectadas, né? E fazer um isolamento seletivo dentro de cada cidade, porque não precisaria ter parado todo o estado para fazer esse controle, né? Hoje ainda a gente tem cerca de 1/3 das cidades com casos confirmados, as demais não têm. Então não se justifica criar um outro problema com a intenção de frear um outro, né? Um só. Em relação aos 33 milhões investidos nos respiradores que não chegaram e não se sabe se vai chegar, a senhora teve esta informação, teve participação? O governador, ele lhe procura em relação a isso ou não? Até porque agora, hoje, no nosso jornalismo, entrevistamos o deputado Ivan Nades, veio uma CPI por aí dizendo que é uma compra fake. E essa é uma questão, mais uma das questões que eu fiquei sabendo pela imprensa. Eu realmente sempre tive cerceado essa minha intenção de participar, de dar opinião, e embora eu sempre procurei fazer chegar, né, seja mediante ofício, enfim, mas nem sempre, eu não tenho como dizer que chegou ao governador a minha opinião. Agora, mas às vezes que chegou, eu também não fui ouvida. E nessa questão específica dos respiradores, né, essa questão dos 33 milhões que tu acabaste de falar, eu fiquei sabendo ontem pela imprensa e fiz o questionamento, né, enviei um ofício para o governador protocolado, né, protocolizei, pedindo informações e pedindo as providências para que possa realmente se manter a transparência, a legalidade dos procedimentos que o ente público adota, né? Até porque eu não sou ouvida, eu não ajudo a decidir, mas eu vou responder, né? Então, eu acho que essa responsabilidade não se pode simplesmente retirar do processo e imputar uma culpa compulsoriamente, né? Mas, enfim, independente disso, eu acho que a tutela maior que a gente busca, que é a prestação desse serviço para a sociedade, e essa também foi uma preocupação minha quando eu me opus ao hospital, né? Ao hospital de campanha, porque se começou um processo já que se percebia que ia ter diversos entraves judiciais no decorrer do processo e que não ia acontecer, e a gente não tem esse tempo, né? A gente está numa situação emergencial, e é essas coisas que eu questiono. De um lado se tem, por exemplo, medidas restritivas extremamente austeras,
mas no momento em que tem que ter um procedimento de uma compra pública ou no caso do hospital de campanha, né, construção de um hospital de campanha, não se tem essa mesma pressa, não se tem esse mesmo cuidado, né? Então, a minha preocupação maior é que o serviço não seja prestado, né? E a gente não tem essa demora, não tem como aguardar qualquer entrave judicial ser decidido para que dê andamento ao procedimento, né? E a prestação do serviço em si. Em relação adiante a CPI e um possível pedido de impeachment do governador Carlos Moisés, qual a sua opinião? Então, como eu te disse, eu fiz o pedido de explicações, né? Pedi informações e estou aguardando que essas informações me sejam dadas, e eu fiquei tranquila também hoje, ontem ainda, quando o Ministério Público de Contas se manifestou em relação a essa compra de 33 milhões, então, e a minha função é acionar os órgãos reguladores, questionar, né, quando eu tenho dúvidas e tal, né, e em relação eu acho que eu não tenho que é um envolvimento que eu não preciso ter. Eu torço sim para que a gente consiga realmente botar o Estado, cumprir, né, o que a gente prometeu na campanha, o que a gente combinou na campanha, e era justamente uma forma diferente de executar o executivo, uma forma mais adequada no trato com o dinheiro público, né, com a coisa pública. Eu acho que essa é a grande obrigação que a gente tem de fazer esse diferencial, né? E eu vou estar sempre vigilante, embora muitas vezes eu me seja negado o acesso a informações, enfim, mas eu vou ter que encontrar a forma de fazer isso, de resgatar isso, né, de cumprir o bom trato com a coisa pública e o que a gente disse que faria, né? Eu acho que se fugiu muito da proposta que se apresentou para Santa Catarina, né? Não entrando no mérito de cada questão, mas eu acho que essa é uma das minhas missões, é resgatar o que Santa Catarina elegeu e seguir aquele cronograma, né? Que realmente é o que a gente espera de um governo diferenciado. E é o que a nossa região também espera da senhora, já que também o governador ele não dá atenção não só para Balneário Camboriú, mas essa região aqui da Costa Esmeralda, o qual Balneário Camboriú está sempre como um cartão de visita, como uma cidade importante para o estado. Então nós esperamos certamente que as pessoas que estão vendo tudo isso possam fazer alguma coisa. Nós agradecemos, vice-governadora do estado de Santa Catarina, Daniela Reinert, pela entrevista. Estamos sempre à disposição aqui para divulgar o seu trabalho. Muito obrigada, Dilson. Obrigada a todos os ouvintes pela atenção. Estamos também sempre à disposição. E o que eu gostaria de dizer, Dilson, é que os meus critérios não mudaram. Eu sigo defendendo as mesmas propostas que Santa Catarina elegeu, né? Que o eleitor catarinense elegeu. E vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para retomar isso, porque eu acho que essa é a nossa função, né? E diante das denúncias que a gente recebeu, do que a imprensa divulgou ontem, assim, eu vou tomar as providências que estiverem ao meu alcance para que isso seja tratado com transparência, com lisura, dentro do que o devido processo legal pede também. Muito obrigada. Nós que agradecemos.